Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa fundamentação de matemática, então fiquem comigo e puxa a vinheta! Vamos lá então, pessoal. A nossa fundamentação já está na página 23 do caderno de atividade de vocês, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Os alunos que anteriormente as atividades passadas do caderno de atividade não fizeram, eu quero que vocês deixem pronto até a página 22. Nós vamos começar a 23. Então, deixem pronto. Por quê? No final do bimestre, quando eu falar assim, pessoal, ó, é para levar na escola, isso se a gente não tiver voltado, né? É para levar na escola os cadernos de atividades que eu vou corrigir todos. Então vocês têm que trazer com tudo feito, ok? Então vamos lá. Vamos começar agora, isso aqui já é do segundo bimestre, eu quero que vocês também escrevam no fichário de vocês. Então no fichário de vocês primeiro vai ter aquele para lembrar e depois a fundamentação, ok? Então vamos lá. Ele fala assim, plano cartesiano, que é a matéria que nós vamos estar estudando agora. Vocês vão pesquisar os significados da palavra plano, perpendicular e eixo, ok? Isso é muito importante vocês saberem, terem bem claro na cabeça de vocês, porque nós vamos usar muito esses termos, não só aqui no 8º ano, mas na vida acadêmica de vocês inteiro, principalmente no ensino médio, vocês vão usar bastante. Então, esses termos têm que ficar muito claro na cabecinha de vocês. Referência bíblica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, olhem só. Ele está falando que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. O que tem a ver isso com o plano cartesiano? Ou, aliás, o que o plano cartesiano tem a ver com a minha vida? Por que eu tenho que aprender isso? Hoje, existem equipamentos, existem várias maneiras de a gente saber uma localização. Mas, antes da internet e essas ferramentas existirem, o plano cartesiano ele era muito utilizado. Se vocês abrirem o Waze é aquele aplicativo que tem de GPS no celular. Então, se vocês abrirem ele ou qualquer outro tipo de aplicativo, vocês vão ver que vai ter lá uma imagem de satélite, em que vai estar as ruas, as coordenadas. Vira à direita em tantos metros, vira à esquerda em tantos metros. Então isso foi orientado pelo plano cartesiano. Então o plano cartesiano é isso. São duas retas que elas vão se encontrar num ponto de origem e que esse ponto de origem vai definir aonde você quer ir ou você está. Então, por exemplo, se você for no Google Maps, você colocar lá Brasil, Ribeirão Preto, você vai ver que vai focando, cada vez mais vai chegando até onde você quer. Então aquilo é para você se localizar, aonde você está ou aonde você quer pesquisar alguma coisa. O plano cartesiano é para isso. Então, através da numeração, nós vamos aprender a localizar coisas, gráficos, localizar informações. Isso é o plano cartesiano. Por isso que ele fala, a referência bíblica, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, porque eu estou me orientando através da palavra de Deus. Nós cristãos temos a palavra de Deus como a luz, né, para a nossa vida, para o nosso caminho, para orientar a gente. E no mundo também, assim, o plano cartesiano nos ajuda de várias maneiras. Então, nós temos que associar, relacionar a matéria que a gente estuda com aquilo que Deus trouxe para a gente, com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus deu sabedoria ao homem para conseguir entender e conseguir facilitar a nossa vida. Nós não temos um aplicativo como o Waze para falar se a gente está com a vida
retinha diante de Deus. Mas por isso que Deus deixou pra gente o Espírito Santo, que é aquele que nos incomoda. Sabe quando você faz uma coisa errada, na sua cabeça fica assim: ai, Benjamin, você não devia ter feito aquilo. Você devia ter ido pelo outro caminho, ter feito uma outra coisa. Aquilo, essa vozinha que fica na nossa cabeça é o Espírito Santo. Então ele nos incomoda. Ele fala: você está errado, você precisa se arrepender, você precisa fazer a coisa certa. Então, nós não temos um aplicativo evangélico, mas nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos convence que estamos errados do nosso pecado e que tenta nos orientar. Mas a gente só pode saber a vontade de Deus se a gente estiver estudando a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, como o versículo fala. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu preciso iluminar a minha vida com a palavra de Deus, para eu saber aonde eu tenho que ir. Então essa é a relação, pessoal, da matéria plano cartesiano, que faz a gente identificar lugares, pontos que a gente quer ir, meios, estratégias e a palavra de Deus na nossa vida. Que nós temos que tentar buscar a Deus, seguir os seus caminhos para a gente alcançar o nosso objetivo, que é morar num dia com Deus. Continuando, ele fala o quê? Raciocinar. Considerando a pesquisa de palavras e a explicação do professor, identifique pelo menos um princípio que podemos apontar nesse estudo. Registre usando as suas palavras. Então, diante disso que a gente falou, qual é o princípio você pode pensar? Você pode pensar que nós somos seres únicos e que Deus nos orienta, não é? Através da sua palavra. Nós podemos ver como Deus é tão grande e nos deu sabedoria para a gente conseguir entender isso. Então, nós também podemos ver que através da direção de Deus, Ele molda o nosso caráter, o nosso pensamento. Então, existem vários princípios que vocês podem aplicar aí. Pense um pouquinho que eu sei que vocês conseguem. Relacionar. No estudo do plano cartesiano ortogonal, percebemos que é fundamental para ter um referencial de localização e construção de pontos e retas. Nesse caso, a palavra referência é usada como aquilo que permite encontrar algo, relação que uma coisa tem com a outra. Mas a palavra referência também pode ser algo que se utiliza como modelo. Então aqui você está relacionando, né, aquilo que eu já tinha falado. O meio que a gente pode se encontrar no plano cartesiano, a ajuda que ele foi para construir as coisas, para localizar as coisas. Registrar. Faça um texto no fichário de no mínimo 10 linhas, respondendo as perguntas abaixo. Precisamos ter referenciais em nossas vidas. No versículo acima, a Bíblia é apresentada como um referencial, como uma lâmpada que ilumina os passos seguintes de uma viajante. Assim, a viajante consegue se movimentar sem se machucar ou perder o caminho. Você tem referenciais na sua vida espiritual? Quais são? Eles trazem segurança a você na caminhada? Como essas referências influenciam os seus relacionamentos sociais? Quem é a sua referência espiritual? Você está se pautando em pessoas? Essa pessoa, você entende que ela é um pecador? Você entende que se ela cair, se ela pecar, que ela também é um ser humano? Ou você não consegue entender isso? Você às vezes foca numa pessoa assim: nossa, olha, aquela pessoa é uma pessoa, um exemplo a ser seguido. E aí um dia essa pessoa faz uma coisa errada, você fica decepcionado. Então, é o que está perguntando. Você tem referência espiritual na sua vida? Quais são? Ela traz segurança? Você se sente, às vezes, uma amizade às vezes, que amizade verdadeira, quando a gente está errado, ele fala: você está errado, diante de Deus você está errado, é isso, isso, isso que você tem que fazer. Você tem isso? Essas referências influenciam nos seus relacionamentos sociais? Influencia como você é com as outras pessoas? Não se esqueçam, você pode ter uma referência, sim, humana, mas a nossa maior referência é Cristo, porque Ele se fez homem, Ele viveu aqui e Ele conseguiu nos guiar pelo caminho da salvação. Pessoal, por hoje é só. Vocês vão fazer a fundamentação no caderno de vocês. Quando eu retornar, a gente retornar, que eu não sei quando espero que seja logo, e aí eu visto e a gente dá prosseguimento. Tudo bem? Bons estudos para vocês!